Pessoal, eu sou a professora Yara e nessa aula nós vamos falar sobre o uso das águas, as águas subterrâneas, a água virtual, a degradação, a preservação, o tratamento e a distribuição da água e o uso da água na indústria. Esses assuntos vocês vão encontrar no livro de vocês, nas páginas 172 a 183. As águas subterrâneas. As águas subterrâneas são reservatórios de água doce que se encontram no subsolo, certo? Essas águas elas ficam embaixo da terra. Então, assim, é sobre elas que nós vamos estudar, aprofundar mais o assunto. Então, nesse esquema nós temos aqui a imagem do lençol freático, né? Então, o lençol freático ele é encontrado a pequena profundidade e fornece água principalmente para os poços artesianos. E por estar próximo da superfície, eles estão sujeitos, a água desses lençóis freáticos, elas estão sujeitas à contaminação. Porque, por exemplo, quando o proprietário ele resolve na sua plantação utilizar o agrotóxico nas plantas, no seu plantio, né? A água da chuva, quando ela cai, ela acaba levando junto com ela para o lençol freático o agrotóxico que foi utilizado na plantação. E esse agrotóxico, ele vai contaminar a água do lençol freático, certo? Porque a proximidade desse lençol freático da superfície é muito grande, então é muito facilmente eles são contaminados pelos agrotóxicos. Já os aquíferos, eles estão localizados a profundidades maiores e para utilizar a água dele é preciso equipamentos para extração dessa água. São utilizados pelas indústrias, os aquíferos, e para abastecimento de cidades, né? Existem no mundo 8 aquíferos, então assim, eles são encontrados em maior profundidade, a sua água é livre de contaminação, porque ele geralmente está bem protegido pelas camadas rochosas, impedindo que essa contaminação, por exemplo, do agrotóxico, chegue até essa água que está nesse reservatório chamado aquífero. Aqui nós temos um aquífero muito importante, que é o aquífero Guarani, certo? Ele é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta. E ele está presente no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina. No Brasil, ele ocupa as áreas do Rio Grande do Sul, dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, sendo que 64% da água deste aquífero está no Brasil. Então, ele não é um aquífero que pertence somente ao Brasil, né? Ele pertence ao Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, para utilizar essa água, o Brasil tem que entrar em acordo com os outros países para fazer o uso e administração dessa água. O uso da água no Brasil. Então, a gente pode ver por esse esquema aqui que a água no Brasil ela é muito usada, principalmente na agropecuária e na indústria. A agropecuária, quando a gente fala, é a junção da agricultura e criação de gado, certo? Então, assim, a maior parte da água, primeiramente, ela é usada na agropecuária, na criação do gado, na irrigação das plantações, dando água para que os animais consumam, na própria produção da ração leva água, né, no banho dos animais, toda a manutenção da agricultura e da pecuária usufrui de bastante água. E a indústria também, ela consome bastante água. Depois a gente vai ver aqui que existem outros setores que também vão consumir bastante água, né? O abastecimento urbano das cidades, a mineração, a termoelétrica, né? Todos eles também consomem água. E aqui nós temos um conceito diferente, que é a água virtual. Então, o que é água virtual? A água virtual é um conceito utilizado para fazer referência à quantidade de água utilizada de forma direta ou indireta na produção de algum bem ou serviço. É, na verdade, um indicador da água que será necessário no processo produtivo de algo
Este conceito não se refere à água que utilizamos em nosso dia a dia para beber, tomar banho, lavar roupa. Quer dizer, não é propriamente essa água que nós consumimos no banho, para beber e lavar roupa, mas é a água que é utilizada na produção, né? Em tudo que a gente vai, toda vez que vai se produzir algo, existe uma quantidade de água que é utilizada naquele produto. Então, essa é a chamada água virtual. É a água que nós não vemos, né? É essa água que nós consumimos indiretamente quando usufruímos dos produtos, destes produtos que para existirem precisam desta água. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. 1 quilo de carne bovina consome 20.700 litros de água. E como assim, né? Lembrando que o gado ele precisa ser hidratado, ele vai consumir água durante a sua vida, né? Ele vai tomar banho e todo o alimento, toda a ração que ele vai utilizar para ser produzida essa ração vai ter também junto dessa ração, na produção dessa ração, a utilização da água. Quando esse gado é abatido, ele também é higienizado com a água na indústria e todo o seu processo, a água vai estar presente. Então, essa é a água que nós não vemos, né? No queijo, 1 quilo de queijo, 5.000 litros de água. Na produção de um carro, em uma unidade de carro, 14.800 litros. Então, a água presente na indústria, na fabricação de um produto como um carro, né? A gente quase nem para imaginar uma coisa dessa. Aí pode até pensar assim, a água está quando vai lavar o carro, não somente, mas na produção das peças desse carro, né? No processo industrial é utilizado a água. Na produção do computador, um computador, para produzir um computador é utilizado 1.500 litros de água. 1 quilo de carne de frango, 3.900 litros. Uma folha de papel A4, 10 litros. Uma única folha. Uma camisa de algodão, 2.700 litros. E 1 quilo de açúcar, 1.500 litros. O jeans, ele utiliza também 11.000 litros de água e uma série de outros produtos, né? Na verdade, todos os produtos, se a gente for procurar saber, vai ter na sua composição, na sua produção, a utilização da água que nós não vemos, que é chamada água virtual. Aqui, como é que a água é utilizada na indústria? A água é utilizada como matéria-prima nas indústrias, ela é utilizada também para produzir produtos farmacêuticos, bebidas, papel, o jeans, né, todos aqueles produtos que nós mostramos já produzidos com água também, com a utilização da água. Para refrigerar as carnes, por exemplo, que são cortadas, né, elas precisam ser guardadas, então para refrigeração é utilizada a água também. A lavagem das áreas nos locais, a lavagem, por exemplo, do tecido, o algodão quando ele vem, ele é lavado. Durante a textura, durante o momento que ele vai ser tingido, é utilizada a água também. No matadouro, também é utilizada a água, tanto para a higienização do matadouro, como na hora que vai acontecer, quando vai ser cortada o animal, né? E tudo isso a água vai entrar. As indústrias são responsáveis por cerca de 20% do consumo mundial de água. Então, assim, é a água que a indústria utiliza, né? E que é chamada água virtual. As três principais causas de degradação da água no Brasil. O desmatamento é uma delas, né? A degradação através da utilização de agrotóxicos e fertilizantes, como eu disse a vocês, esse agrotóxico e esse fertilizante, ele vai, junto com a água, infiltrar, né? Descer para o lençol freático, né? E daí ele vai contaminando os rios, né? E o esgoto industrial, que são os resíduos utilizados, o resto, né, da produção da indústria, vai também para os rios, né? E também os resíduos domésticos utilizados, aquilo que a gente produz de lixo, né? Também é lançado em casa, né? Também é lançado no rio, né? Nos esgotos, e do esgoto muitas vezes vai para o rio. Aqui nós temos um esqueminha mostrando o abastecimento de água, né? Mostrando que existe um manancial superficial e um subterrâneo. No superficial nós temos 51,8%
da cidade são abastecidas principalmente por rios, lagos ou reservatórios artificiais. No manancial subterrâneo, 42% das cidades são abastecidas principalmente por poços, né? E uma boa parte dessa água, né, que é utilizada, que vai com resíduos, vai com lixo, é jogada no rio sem tratamento, né? O esgoto aqui no esqueminha mostra, né? O esgoto bruto, cerca de 45% do esgoto gerado nas cidades não recebe o tratamento, que vai ocasionar o que? A poluição dos rios, né? A contaminação, a morte dos peixes, né? E uma série de problemas ambientais, né? Que vão prejudicar, né? Por causa desse esgoto que é lançado, que não é tratado e é lançado nos rios e contamina o ambiente. Aqui é um esquema mostrando o tratamento da água, né? O primeiro processo, a água bruta, como ela está no rio, depois ela vai passar por um processo de coagulação, onde é utilizado o sulfato de alumínio, fazendo com que as partículas de sujeira se unam a ele. Depois, o processo vai para um processo de floculação, que a água é agitada durante 30 segundos por um agitador mecânico e depois o sistema agita novamente lentamente. Depois desse processo de floculação acontece a decantação, onde as partículas ficam no fundo e a água fica suspensa. Depois desse processo de decantação, um processo de filtração, e depois da filtração é colocado o cloro, né, feita a cloração, a fluoretação, e depois dessa cloração a água vai para o reservatório e é distribuída para as residências. Então esse é o processo que a água passa até chegar nas nossas casas. Aqui a gente se questiona, né, o que fazer para preservar a água, né? E são cuidados básicos que a gente deve ter para preservar esse bem tão essencial, né, na nossa vida. Evitar desperdiçar água no banho, sempre fechar a torneira quando for passar o sabão no corpo, quando for escovar os dentes a mesma coisa, né? Não deixar a torneira aberta, quando for lavar prato também, né? Quando for lavar o carro, utilizar balde, não mangueira, porque a gente perde o controle, né? Com a mangueira, não nem percebe que está gastando tanta água. Utilizar o balde, né? Fechar as torneiras quando não estiver usando. Então, são pequenos cuidados que a gente pode ter, né? E que a gente contribui com o meio ambiente, preservando esse bem tão importante para a nossa vida. E aqui nós temos umas atividades, né, para vocês fazerem nas páginas. Na página primeiro 173, depois vocês vão fazer a 19ª questão da página 182 e na página 183 vocês vão fazer a 20ª questão, certo? Então façam as atividades para que a gente discuta no plantão, para que a gente faça a discussão do assunto, o debate sobre esse assunto que nós tratamos aqui na aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.